Bom dia, boa noite, independente do horário que você está vendo isso. Para mim são 2:30 da manhã, então boa madrugada. Hoje eu queria falar algumas coisas que eu ando vendo por aí. Primeiramente, meu dia foi bem interessante porque eu lembro de ter feito uma prova do IBGE que eu errei uma questão sobre migração pendular. E hoje eu saí com uns amigos meus que eles estão tendo que ir bastante para São Paulo diariamente, ir e voltar e tal. Que eu moro até aqui perto de São Paulo, capital. E eu errei uma questão justamente sobre isso e eu achei engraçado. Fazia tempo que eu não via eles e eu lembrei disso. Falei, caralho, mano, os caras tá fazendo e essa questão que eu errei numa prova do IBGE no passado, nunca mais esqueci, né? Então, às vezes é bom errar, que a gente nunca mais esquece realmente. E aprendizado. Bom, umas coisas que eu tô vendo no Brasil é muito engraçado o fato de tá tendo um puta rombo no INSS. Que eu estava. Cadê? Aqui. Estava dando uma pesquisada aqui. Mas teve um rombo do INSS, que pra mim é um esquema de pirâmide, e até certo ponto, um dia a gente pode conversar sobre isso, como o INSS é um esquema de pirâmide, né? Porque você trabalha para pagar a aposentadoria de alguém, e se não tiver ninguém trabalhando, como você recebe o dinheiro da sua aposentadoria? Não recebe, né? Então, quase que uma pirâmide. Tá tendo esse rombo, e enquanto isso estava tendo, né, a CPI das bets aí, uma investigação sobre essas bets, e, cara, Brasil, né? A pessoa sendo investigada lá na frente, um outro que foi entrevistar, fazer os questionamentos, foi lá e falou: Olha, eu não tenho nada para apontar o dedo nessa cara. Eu quero, na realidade, tirar uma foto com você, mandar um salve para minha filha. É loucura, né? O jeito que o Brasil funciona. Mas esse nem é o papo de hoje, isso é só uma introdução rápida. E uma das coisas que tá passando na minha cabeça, eu precisava falar, que é revoltante, chega a ser revoltante as coisas que a gente vê. E além da revolta, né, uma das moças perguntou assim: Ô Virgínia, a conta que você joga, ela é sua mesmo? Ela é uma conta demo? Não, é uma conta demo, nem é minha. Ah, tá. Mas faltou o questionamento, né? A pessoa chegar lá e falar: Ô Virgínia, e o horário bugado? Mostra pra nós. Sempre quis ver o horário bugado. Abre aí, abre aí. Isso infelizmente não aconteceu. Mas enfim, o papo de hoje na realidade é uma frase que eu ouvi há um tempo e eu queria compartilhar, que é: Não sou bom o suficiente. Opa, pera. Eu sou bom o suficiente para saber que eu não ganharia de um profissional. Porque aí eu tava pensando, né? Às vezes a gente, pô, cara, eu jogo muito bem bola. Pô, mano, eu jogo muito bem basquete. Pô, jogo online. Pô, eu sou muito foda no Free Fire. Eu sou muito foda em tal jogo online. Cara, a gente joga bem, beleza. Mas aí entra um pouco daquele ego, né? Não, se botar eu no lugar desse aí, nossa, eu regaçaria, fi. Ou se for pra jogar igual ele, sabendo que ele ganha tanto, nossa, eu dava o meu máximo. Eu sei, é uma discussão boa, cada um é de um jeito, concordo. Às vezes já falei isso, mas a gente tem que entender que é o seguinte: você pode ser bom e falar eu estaria lá, mas eu acho que tem outros níveis acima de sou bom. Ainda vai ter o nível de sou bom o suficiente pra saber que, cara, esse cara ele faz mais que eu quando ele tá lá no campo, quando ele tá lá no jogo. E isso é muito louco, né? Porque entra um pouco naquele assunto de uma pessoa sábia, ela fala, mas ela não vai te dar certeza. Ela fala assim: "Olha, até onde eu sei é isso, mas pode ser que não seja, pode ser tal coisa". Agora uma pessoa que é ignorante, ela fala: "Não, é isso mesmo e acabou, e se você discordar de mim, você tá errado". Beleza. Nesse quesito de nível profissional, o cara que ele é bom, ele vai falar assim: se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. O cara que é um pouco mais que o bom, né? O cara que é o excepcional, ele vai falar assim: pô, eu sou bom, mas pô, o cara tá lá por um motivo. O cara foi selecionado por um motivo, ele treina, ele faz aquilo todo dia e ele tá no profissional, que é o último nível, né? Vamos dizer assim. Aí eu queria até trazer a inspiração aqui do homem. Eu não acompanho muito basquete, mas sei que o Bryant é um cara que, cara, você pode ter o respeito máximo que ele merece. Acordava 4 horas da manhã pra treinar e fé. E aí, nesse quesito, é engraçado o jeito que eu vejo essa, às vezes, ignorância
às vezes você vai estar num lugar com várias pessoas assistindo jogo de futebol e os caras, puta, xinga pra caralho. Mas é um pouco dessa ignorância de falar, pô, eu tenho razão, eu sei do que eu falo. Cara, se você soubesse tanto sobre algo, se você for tão bom em alguma coisa, por que que não é você lá, entendeu? Eu não queria desmerecer ninguém, porque eu tô falando abertamente com muitas pessoas. 5. Se você for um dos 5 premiados a ver esse vídeo, parabéns, você mais que ganhou na Mega Sena, né? Porque vai ser uma raridade esse vídeo ser recomendado pra alguém. Mas, enfim, eu não sei com quem eu tô conversando do outro lado da tela, eu penso comigo, sabe? Porque às vezes ao meu redor tem pessoas que têm essa ignorância. Pô, eu sou bom, eu sou melhor que um profissional. Cara, não é, entendeu? Senão era você lá, né? Tipo, não é você lá, é outra pessoa. E, eu sei que tem pessoas que são boas o suficiente pra reconhecer, pô, eu sou foda nisso. Mas aquele cara é mais, velho. Não tem comparação. Tanto que o Kobe Bryant até é outros jogadores profissionais, então você entende que é um nível extremo. Respeitam isso nele, né? Falam, pô, eu treino, mas o cara treinava mais que eu. Pô, eu fui começar a treinar, o cara já tava lá na quadra suado, pingando. Então a gente tem que reconhecer também que não podemos ser ignorantes. Às vezes as pessoas têm egos, né? O ego fala mais alto, não pode deixar o ego falar mais alto. A gente tem que reconhecer que o outro tá lá também, o outro existe, o outro tem as suas vontades, o outro tem a sua determinação para vencer também. E é um pouco mais sobre isso. E eu queria trazer outra estatística. Vou só usando. Acho que salvou outro. Quantos jogadores de basquete realmente se tornam profissionais? Pô, 1%. Entendeu? E o que, que a gente precisa ter para ter esse diferencial de se encaixar no 1%? Essa é uma pergunta que eu vou deixar sem resposta. Porque até quem chegou lá, às vezes se questiona. Pô, eu tô nesse 1%, mas eu tô no piores dos 1%, que já é insano, né? Por exemplo, rankings em jogo online, né? Você começa no bronze até o mestre, o divino, o caralho que for, immortal. Pô, quem tá no prata, bronze, pior dos rankings, os cara vai falar, pô, aqueles caras lá, eu jogo igual aqueles caras lá do immortal. Ah, os caras é bom, mas eu também sou. Aqui outras pessoas, é que eu trabalho, é que eu não sei o que. Agora quem tá lá no Immortal vai falar, porra, eu sou bom. Mas tem uns caras aqui no mesmo rank que eu tô junto com os caras, eu tô na NBA com os caras, eu sou 1%. Mas tem uns caras que é melhor que eu. E eu preciso melhorar tal, tal, tal. Eu sei que eu tenho esses defeitos. Assim. Então, esse é um questionamento que eu queria trazer. Se você viu até aqui o final, muito obrigado. E agora eu vou mandar um salve para quem comentou no último vídeo. Eu ainda estou experimentando algumas coisas, mas acho que eu vou ter esses momentos finais no vídeo para conversar com vocês, né? Ler um pouco dos comentários, talvez. E deixa eu trocar de tela. Beleza, e por último tem esse bobo aí, que falou por 10 minutos, achando que tinha falado por 2, mas deu 10 minutos, porque acho que eu falo bastante. Hoje até tentei falar mais rápido pra. Não quero também ficar consumindo tempo de ninguém, né? E o Lucas XD comentou aí, cair de paraquedas, desejo tudo certo na sua jornada e que os dias de glória venham a te iluminar. Caralho, cara forte. Obrigado, Lucão. Só tenho a agradecer também. Prazer em te conhecer. Espero que você acompanhe o canal. A gente não tem nenhum outro comentário, mas tá tudo bem. É só pra eu desabafar mesmo. E é isso. Brigadão. Até um próximo.